Você já viu alguém falar que a astrologia não funciona porque as constelações mudaram de lugar e daí o signo não corresponde mais à constelação? Então a gente está falando do signo de Áries, mas ali atrás está a constelação de Peixes. Então a gente está errando nisso, então por causa disso a astrologia é bobagem. Já ouviu falar isso aí? Então esses críticos citam a precessão dos equinócios, que é justamente o movimento do eixo da Terra que faz com que essas estrelas estejam sempre se deslocando. E aí eles acham que esse é o erro básico da astrologia. Mas hoje eu vou mostrar para você que eles estão olhando para o lado errado. Eles estão olhando para o hardware da coisa e não para o software. Eles estão olhando para as lâmpadas acesas. Enquanto eu vou te mostrar o software que faz com que todo esse conjunto de lâmpadas esteja aceso e faz a coisa funcionar na astrologia. Vem comigo até o final do vídeo para você entender cada detalhe dessa história. Olá, gente, eu sou o Cássio Farias, o criador aqui do canal falando de astrologia, e hoje a gente vai falar de astrologia numa perspectiva mais espiritualista. Vamos entender o porquê que a astrologia funciona. Mas antes de começar, vou pedir para você deixar aquele like, ó. Quem deixa o like mora aqui no meu coração, e isso faz toda a diferença pra gente que tá aqui trazendo esse tipo de conteúdo. E se você não tiver inscrito, já aproveita para se inscrever, que aqui é o canal para quem gosta de aprender astrologia. Mas então vamos entender esse assunto aqui. O que eu tô falando, gente? Ó, vamos fazer uma metáfora. Vamos entender os astros, as estrelas e tudo que é físico como sendo o hardware, tá? É o hardware da coisa. Aquela parte física, entendeu? É igual o seu celular, ou então o monitor do computador, o teclado, essas coisas, tá? Mas vocês sabem muito bem que um celular ou um computador, ele não funciona sem um software. Então, por exemplo, no seu celular, o iOS ou o Android, eles são o software que está rodando aí, certo? Sem isso, o celular não funciona. E vocês sabem muito bem que o software, ele funciona e as coisas acontecem no seu celular, não é por algo natural que por um acaso surgiu e que depois de milhares de anos o seu celular se formou sozinho, por acaso, por aleatoriedade, e aí agora tem um software aí fazendo tudo rodar, né? Você sabe que não é por causa disso. Você sabe que teve um engenheiro por trás, alguém que planejou a engenharia do software, criou o software, desenvolveu o software, e aí quando você aperta um determinado botão aí no seu celular, aquela coisa acontece porque está programado para isso, né? Quando você instala um aplicativo, as coisas acontecem ali no aplicativo porque foi programado para acontecer daquele jeito, entendeu? Não é por acaso. Não é porque isso aqui tá aqui e aí tem uma energia mística que faz às 6 horas da manhã o meu celular tocar porque acontece, porque é assim. Não, é porque você programou ali o seu despertador para ele tocar naquele horário, entendeu? Então, a astrologia é isso também, gente. Os planetas, eles não causam coisas na sua vida. A culpa da sua vida ser como é não é dos planetas, não é o movimento dos planetas que vai causando as coisas, entendeu? Não é isso. Os planetas, eles são o hardware da coisa. Então, eles são igual ponteiro de relógio, tá? Esse software, ele funciona como um relógio. E aí tem vários ponteiros, não são só dois, igual no relógio que a gente usa, entendeu? São vários ponteiros. E aí, conforme eles vão rodando, eles vão apontando coisas. Então, eles apenas estão mostrando algo que está acontecendo no software. Então, o céu, os astros, eles são apenas o mostrador do negócio. É uma tela que você está olhando ali e está vendo as coisas acontecendo. Mas aquilo indica coisas que estão no software. E o software você não enxerga. O software, ele é uma energia de ar, entendeu? É a energia do elemento ar. É uma coisa assim, invisível, entendeu? Já o que é físico, o que você está enxergando ali, tem uma energia mais do elemento terra, que é uma coisa palpável, entendeu? Então o movimento dos planetas mostra coisas que estão acontecendo naquele software onde a sua vida está programada. Agora, por que que os signos estão deslocados das constelações?
Justamente porque o software ele foi baseado no ponto vernal, que é exatamente onde se inicia a primavera lá no hemisfério norte e o outono aqui no hemisfério sul. Aquele momento do início da primavera, ali ficou estabelecido no software que é o início do zodíaco. É o 0 grau de Áries. A cada 30 graus após o ponto vernal, você vai ter um signo diferente. Então, após 12 signos, você volta para aquele lugar de novo. Então, no nosso software astrológico, a gente vai ter essa divisão do céu em exatamente 12 partes iguais, e cada parte com exatamente 30 graus. E o início dessa contagem é exatamente onde o Sol está no momento em que se inicia a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul, entendeu? Só que existe um fenômeno chamado precessão dos equinócios. É devido a um dos movimentos que a Terra faz. Então, como a Terra é um pouco tortinha, né, ela não tem o eixo reto, é como se ela tivesse um eixo imaginário bem aqui no meio, né, que vai do polo norte até o polo sul, e esse eixo ele aponta para o céu. Então, antigamente, quando foi construída a ideia de signos, esse eixo apontava para a constelação de Áries. Então, nessa época, foi nomeado os signos de acordo com as constelações que estavam ali atrás. Porém, a Terra vai se movendo e esse eixo ele vai mudando, ele vai andando para trás. E agora, esse eixo da Terra, ou o ponto vernal, eles apontam lá para o começo da constelação de Peixes. Porém, o software já estava construído e o software foi baseado nas estações do ano, né? Como a gente viu, é a partir do início da primavera lá no norte, do outono aqui no sul, que a gente começa a contar. Então, a partir das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, é que a gente vai dividir o zodíaco, primeiramente em 4 partes, e depois cada uma dessas 4 partes a gente divide em 3 partes, que cada uma delas vai corresponder a um signo, e assim temos 12 signos. As constelações, elas têm tamanhos variados. Aliás, assim, não é possível você mensurar o tamanho de uma constelação, porque uma constelação é uma ilusão de ótica. Aquele desenho que dizem que enxergam lá, eu nunca consegui enxergar desenho de nenhuma constelação. Mas aquele desenho que dizem que enxergam lá é uma coisa bem abstrata. Se você subir um pouco ali na atmosfera da Terra, você já não vai mais conseguir ter a mesma percepção, porque você já está olhando de um outro ponto e a coisa já começa a tomar outra forma. Porque na realidade aquelas estrelas não estão agrupadas coisa nenhuma, elas estão a anos-luz de distância, entendeu? Todo mundo sabe disso, então é uma coisa muito abstrata. Inclusive a astronomia só foi definir o tamanho das constelações no século passado. Até então, eles não podiam dizer aonde terminava uma constelação e onde começava outra. Aí lá no século passado é que eles definiram o limite de uma constelação para outra. Mas esse limite ele foi estabelecido da mesma forma como a gente define o limite de um país para o outro. Então não é uma coisa natural, é uma coisa que o homem decidiu que é daquele jeito, entendeu? E é por isso que a gente não pode se basear nessa questão. E até porque quem usa o zodíaco sideral, que seria baseado em constelações, tem um grande problema, porque como essas constelações elas foram definidas com tamanhos diferentes, elas não se encaixam num estudo astrológico. Então eles têm que fazer uma divisão de 30 graus também, a partir do lugar que estaria o eixo da Terra apontando, para a partir dali fazer divisões de 30 graus também, só que aí essas divisões de 30 graus elas não vão bater certo com as constelações da mesma forma, entendeu? Então esse zodíaco da astrologia sideral, ou da astrologia védica, também é problemático, porque ele também faz a mesma divisão que a gente faz aqui no tropical, de 30 graus, e também não encaixa com as constelações direitinho, que não tem como encaixar. Entendeu? Só que eles estão partindo de um ponto que seria o início da constelação de Áries. Mas quem definiu o início da constelação de Áries? E outra, conforme as constelações vão se movendo, eles sempre têm que ficar reajustando isso. Então faz uma bagunça enorme nesse zodíaco aí, entendeu? Já o zodíaco tropical,
que é o que a gente usa aqui na astrologia tropical, que é o que vocês estão acostumados, ele é fixo, porque ele vai estar vinculado ao ponto vernal. Ele está vinculado aonde está apontando o eixo da Terra. Então não importa qual seja a constelação atrás, não importa quais estrelas estejam, o signo, ele é aquele espaço de 30 graus ali. Então, conforme esse eixo da Terra vai se movendo, ele vai puxando os signos juntos. Então, a gente não precisa se preocupar em reajustar isso, porque o negócio se autorregula. Então, no momento que está iniciando a primavera lá no norte e o outono aqui no sul, é o início de Áries e pronto. Então, a Terra pode mudar a posição, mas os signos ela traz junto quando ela muda de posição. Então isso é uma coisa que já está amarradinha neste software, que esse software foi produzido, planejado por inteligências superiores à nossa, por inteligências lá do alto, que são as mesmas inteligências que nos colocaram aqui no planeta Terra, que criaram os corpos que a gente utiliza, que criaram toda a estrutura para a gente encarnar. Dependendo da sua crença, você pode chamar essas inteligências de Deus. Cada um vai entender essas inteligências conforme a sua crença, entendeu? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a astrologia funciona porque ela foi planejada pelo alto, por uma inteligência superior ou inteligências superiores, que você pode chamar de Deus, que você pode chamar do que você acredita, e é a mesma inteligência que nos colocou aqui nesse planeta. E é por isso que a criança nasce na hora e minuto exato que ela tem que nascer. Não adianta você querer planejar o nascimento da criança, mesmo quando marca cesariana, coisas acontecem e a criança nasce no momento que ela tem que nascer. Porque esse momento que ela tem que nascer está alinhado com o software que eles usam. Software, gente, modo de dizer aqui pra gente entender, tá? Eu não sei como que eles chamam isso lá em cima. Mas a gente vai entender aqui como um software. Então, esse momento exato que a criança nasce é o momento exato que lá no software da astrologia tudo vai indicar a trajetória de vida que aquele indivíduo tem que percorrer neste planeta. Então, todas as coisas que aparecem no mapa da pessoa vão estar posicionadas, estão apontando para coisas que a pessoa tem que vivenciar, como ela tem que vivenciar, enfim, facilidades e dificuldades que a pessoa tem que ter para que a experiência dela nesta encarnação seja exatamente a experiência que os mentores da encarnação da pessoa planejaram para ela. Então é por isso que não se nasce em qualquer hora. Tudo tem um planejamento de décadas lá no astral, tá? Inclusive, lá na antiguidade, os antigos já haviam percebido que o ponto vernal estava saindo da onde eles entendiam que era a constelação de Áries. A coisa já estava se movendo. Então, apesar de os dois zodíacos ainda serem muito próximos, eles conseguiam notar essa diferença. E Ptolomeu, lá no Tetrabiblos, descreve justamente que devemos considerar o ponto vernal como sendo o 0 grau de Áries e não algum lugar que se acha que inicia a ilusão de ótica que entendem como um desenho de um bode lá no céu, entendeu? Bom, e é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Conta aqui para mim nos comentários o que você achou, se você entendeu, qual é o seu ponto de vista, sempre com muito respeito. E antes de sair, confere se você deixou aquele like para você morar aqui no meu coração, confere se você está inscrito e eu te vejo em um desses vídeos que está sendo sugerido aqui. Até mais!